Feche seus olhos, vamos orar agora sim. Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela sua presença conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Senhor, Deus, que ama realmente se relacionar com seus filhos. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho amado, Deus, para morrer em nosso lugar. Obrigado por isso, Deus. E o Senhor um dia, Deus, nos concedeu livre acesso, Deus, à sua presença. E hoje, Deus, certos disso, Deus, cada um de nós aqui entramos na sua presença e pedimos realmente, Deus, que o Senhor venha e se manifeste nesse lugar, que o Senhor encontre lugar em cada coração, em cada vida aqui, que o Senhor realmente faça a tua obra completa, Deus. O Senhor visite cada um de nós. Estamos aqui, Deus, realmente para ter um encontro contigo, Deus, mais do que um culto, mais do que uma reunião, que seja uma manhã de encontro contigo, com as tuas realidades, com aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Deus, seja agora com cada pensamento, seja agora, Deus, com cada emoção. Nós queremos consagrá-la, Deus, e realmente direcioná-las a Ti. Seja, Deus, o alvo, Deus, da nossa adoração nesse momento, enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Fala com cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Igreja, vamos lá. Hoje particularmente é uma palavra que eu estou muito à vontade para a gente dar, porque eu sei que estou em casa, né? Estamos falando sobre a presença de Deus nesses dias, e hoje, para começar, eu queria saber se vocês estão afiados a respeito de datas. Tá pronto, Fabrício? Você é bom de data, Fabrício? Mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá, queria saber aqui, quem sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Fácil, gente. 7 de setembro de 22, o dia da independência do Brasil. Parabéns para vocês, ganharam um ponto já. O que aconteceu no dia 15 de novembro de 1888? Proclamação da... Quem foi que proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Agora eu vou mais recente para dar mais chance de todo mundo participar aqui. O que aconteceu no dia 17 de julho de 1994? Não. Alguém sabe? Alguém aqui sabe, com certeza alguém aqui já pegou. Quem gosta de futebol sabe, gente. Nós fomos o quê? Tetracampeões de futebol. Foi o dia do tetra. Fácil também, né? Agora uma mais recente para todo mundo aqui. Todo mundo viveu esse dia e todo mundo se lembra dele. O que aconteceu no dia 21 de maio de 2018? Quase 7 anos atrás. Nathalie, você já estava viva, você sabe desse dia. Meus filhos lembram desse dia e eles gostam, eles oram para que isso aconteça de novo. Foi o dia que começou a greve dos caminhoneiros no Brasil. Como é que vocês não sabiam disso, gente? O Brasil inteiro parou. Todos nós fomos impactados por isso. Falei que os meus filhos gostam porque eles ficaram alguns dias sem aula, de brinde, né? Não era nem feriado, eles não foram para a escola. Várias coisas aconteceram. Eu queria passar um vídeo breve, só para vocês terem uma ideia do plano de fundo da palavra. Então esse vídeo vai ser importante para a gente ver o que aconteceu a partir desse dia 21 de maio de 2018. Pode soltar o vídeo. A reportagem é dele, Bruno Pereira. Fala, Bruno. Segunda-feira, 21 de maio de 2018, a Associação dos Caminhoneiros dá início à paralisação em 21 estados do Brasil. Motivo principal, redução do diesel. Terça-feira, com bloqueio nas estradas, começa a se espalhar pelo país inteiro a apreensão por conta da falta de combustíveis nos postos. No terceiro dia da paralisação, a população forma filas quilométricas nos poucos locais que ainda tinha gasolina, diesel ou álcool. Teve muita confusão e gente querendo abastecer de qualquer forma. A greve continua e os serviços essenciais começam a ser atingidos. Ônibus têm frotas reduzidas quase pela metade. Trabalhadores não conseguem chegar ao trabalho. Faltam alimentos na Empasa. Escolas interrompem as aulas. Órgãos públicos suspendem atendimentos na sexta-feira.
5º dia de greve. O Sindicato dos Revendedores de Gás e Cozinha informa que a Paraíba inteira está desabastecida. Começa outro caos. Algumas pessoas, se aproveitando da situação, vendem gás de forma clandestina, exploram o consumidor. De R$ 65,00, o botijão chega perto dos R$ 200,00. E foi uma confusão no Brasil. Eu tenho certeza que se você agora vê essa situação, você se lembra de um momento que de repente, você que dirige, você que tem um carro, você deve ter ficado algumas horas na fila. Ou ter acordado de madrugada, ou de repente não ter dormido e ficado ali muito tempo para conseguir. As filas eram quilométricas. Você de repente uma viagem de avião marcada, sua viagem foi desmarcada, porque os aviões não podiam viajar por falta de gasolina. Você de repente foi fazer uma compra no mercado, não encontrou coisas lá dentro do mercado. Alguns itens que são de necessidade básica começaram a faltar. Os serviços públicos, você teve licença do seu trabalho. Os seus filhos não foram para a escola. Confusão total no Brasil. Mas por que aconteceu essa confusão total no Brasil? Porque faltou combustível. Fala comigo assim, faltou combustível. Faltou combustível. O Brasil não funciona sem combustível. O Brasil parou por falta de combustível. E o que eu quero falar isso hoje? O que isso tem a ver com a palavra? Porque assim como o Brasil precisa de combustível, o cristão também precisa de um combustível, que se chama Espírito Santo de Deus. Nós andamos, nós vivemos, nós existimos por conta de algo chamado Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Deus nos fez assim como nós, o Brasil, sem combustível, parou. Nós, sem o Espírito Santo, nós corremos o risco de parar. Por isso nós precisamos que Ele esteja circulando, fluindo, agindo em nossas vidas, porque senão a nossa vida vai para o beleléu. E eu queria hoje começar a contar como que Deus planejou isso. Deus começou isso lá em Gênesis 2, verso 7. Quando Ele formou o homem, olha só que interessante. Como que era o homem sem o Espírito? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Até então nós éramos, digamos assim, o homem era, imagino que um boneco feito do pó da terra. Até o momento que a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco feito de pó o fôlego de vida, e o ser humano naquele momento passou a ser o que, gente? Um ser vivente. O ser humano, ele não vivia até o fôlego de vida ter sido soprado do Senhor nas nossas narinas. Nós não tínhamos vida, nós éramos inertes, nós éramos ali uma estátua, até o momento que foi soprado em nós o fôlego de vida vindo do alto. E a Bíblia fala que, na verdade, tudo que acontece no Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que haveria de vir. Então, se naquele momento ele mostrou esse tipo de princípio, é porque de repente ele seria explicado de uma forma melhor lá no Novo Testamento. E foi isso que aconteceu. Você se lembra muito bem da história de Jesus com os seus discípulos. Jesus tinha ali os seus discípulos, Pedro, Mateus, Levi, Judas. Até então aqueles homens se sentavam perto de Jesus e eles ouviam as histórias, eles viam Jesus fazendo milagres. Jesus realmente impactava todo lugar onde que Jesus passava. Acontecia uma revolução, porque mortos eram ressuscitados, porque ali enfermos eram curados, aleijados voltavam a andar. Era uma coisa impactante o que acontecia onde que Jesus passava. E os discípulos naquela época, eles só observavam e ficavam: uau, esse Jesus é sensacional, esse Jesus é incrível, nossa, quanto poder. E era assim a vida dos discípulos. Pessoas que assistiam, já ajudavam Jesus a ser aquela pessoa tão notória quanto foi naquela época. Até que um dia aconteceu algo. Jesus, ele começou a preparar os discípulos e falar: olha, eu não vou ficar aqui para sempre. Olha, eu tenho um tempo limitado aqui, porque a partir de agora, dos acontecimentos que virão, quem vai assumir tudo isso que vai acontecer serão vocês. Então, em João 20 e 22, o mesmo princípio que foi utilizado lá em Gênesis 2, Jesus utiliza com seus discípulos. E pega aqueles pescadores,
cobradores de impostos, pessoas simplórias, pessoas realmente que não tinham nada de especial, mas que algo aconteceu dentro deles quando essa situação aqui aconteceu. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, lá no final do livro de João, depois de ensinar uma série de coisas, Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, através de um sopro de Jesus. E a partir desse sopro, aqueles homens que tinham vidas comuns, vidas de repente sem grande expressão, se tornaram pessoas extremamente relevantes. A Bíblia diz e conta lá no livro de Atos tudo que o Espírito Santo fez a partir da vida daqueles homens quando eles foram cheios do Espírito Santo. Assim que nós precisamos viver a nossa vida, sempre sendo cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João 15 que sem Ele nós nada poderemos fazer. E isso é algo tão interessante, porque nós precisamos do Espírito Santo. A nossa vida só tem sentido, ela só vive na sua plenitude quando nós estamos cheios desse Espírito Santo. Eu falei na semana passada sobre Davi. Davi falou sobre, ele tinha uma paixão, né? Aquela coisa, uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Ele amava a presença do Senhor, e aquilo era a grande diferença na vida de Davi. Tanto que quando ele comete um pecado, ele tem uma frase célebre que está em Salmo 51, verso 10 e 11, que ele conta, mais ou menos, olha só como que era importante essa questão. Ele sabia que essa era a diferença dele. Ele sabia que foi um rei tão bem sucedido, ele era uma pessoa tão respeitada, porque ele tinha um segredo que os outros reis não tinham. E no momento que ele pecou, ele ficou agoniado com aquilo, porque ele peca, e ele faz uma das orações mais célebres dele, quando ele clama lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o que, gente? O espírito estável. Em outras versões falam espírito inabalável. Verso 11, olha o que ele fala, ele implora: não me expulses da sua presença, e nem... Calma aí, gente, isso aqui não é Velho Testamento? O Velho Testamento era diferente. O Espírito Santo ele não se derramava coletivamente, ele se derramava individualmente. Em um determinado momento ele fala: Deus, faça o que você puder fazer, mas por favor eu te peço, não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque se eu perder o teu Espírito Santo, eu não serei nada. Se eu perder a sua presença, eu serei uma pessoa comum. O povo o qual eu cuido, o qual eu fui constituído como rei, ele estará perdido. Tudo que eu conquistei eu vou perder, porque sem a presença de Deus eu não sou nada. Então faça o que puder, Senhor, faz o que quiser, mas uma coisa eu te peço: não retire de mim a sua presença, não tire de mim o Espírito Santo. Esse era o clamor do coração de Davi. Esse é o clamor porque ele sabia quem ele era quando estava cheio e quem ele poderia se tornar se ele ficasse vazio. E isso vem pra gente hoje, isso traz pra gente uma grande responsabilidade. Isso faz muito sentido pra gente nos dias de hoje, porque eu queria ensinar pra vocês porque a nossa vida só tem sentido se nós formos cheios dele. O nosso coração tem que ser o mesmo, de falar: Senhor Jesus, faz o que acontecer comigo, mas não tire de mim o teu Santo Espírito. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, gente? Porque um cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Um dia desse, estava vendo um documentário sobre a vida de um homem que se tornou bastante notório no ano passado no Brasil. O nome dele, Pablo Marçal. Pablo Marçal tentou ser candidato a prefeito de São Paulo, fez a campanha dele lá, e com isso ele mostrava a vida dele, e realmente é um cara muito bem sucedido. Você via a garagem do cara, Tiago, só carrão, McLaren, Land Rover, ele tinha tudo que você imaginar de carro bom, ele tinha dentro da sua garagem. Mas eu queria falar para vocês que aqueles carros ali, eles eram lindos, maravilhosos, potentes, mas sem combustível, eles não valem nada, eles não cumprem o objetivo que eles tinham a cumprir. Toda aquela potência, todo aquele vigor, toda a quantidade de cavalos daqueles motores não valiam de nada
sem combustível. Para chegar a algum lugar era muito melhor ter um Fusca com combustível do que ter um Jaguar sem nada. Assim como aqueles carros precisavam de combustível, assim o cristão precisa do Espírito Santo, porque hoje você de repente está aqui na igreja, você está bonito, está vigoroso, as pessoas olham para você, vem uma coisa boa, eles veem realmente uma pose bacana, uma postura legal de você, mas eu quero falar, de nada adianta você ser uma pessoa eloquente, se você não tiver combustível dentro de você, porque de repente você vai ser só na aparência, você vai ser só potencial, você na verdade não vale muita coisa sem o Espírito Santo. Nós não temos serventia sem o Espírito Santo. Nós ficamos muito aquém do que nós poderíamos ser sem o Espírito Santo dentro de nós. E fazendo uma analogia agora para o carro. Todo carro tem um medidor de gasolina, não tem? Se o tanque está cheio, se o tanque está médio, se o tanque está baixinho, se está na reserva, você acabou. Eu venho perguntar para você, se você pudesse, não converse com ninguém, agora uma análise pessoal. Se você pudesse fazer uma análise da quantidade de Espírito Santo na sua vida, como estaria o teu tanque espiritual hoje? Será que o seu tanque de Espírito Santo hoje, da sua vida espiritual, estaria cheio? Completo? Ah, pastor, não, de repente o meu está na metade, estou médio. Pastor, o meu está quase na reserva. Pastor, eu estou na reserva, pastor. Alguns dependem de falar, pastor, está vazio, pastor. Alguns vão falar, pastor, está vazio. E eu só cheguei na igreja porque eu vim rebocado. A minha esposa me trouxe. Meu marido me trouxe, meu líder me trouxe, alguém me trouxe, porque sozinho eu não conseguiria. Eu tive que vir meio que arrastado para a igreja hoje. Eu quero perguntar para você, como está a sua medida hoje espiritual? Você está vazio ou você está repleto do Espírito Santo de Deus? É o estado que eu quero saber de você hoje. Porque é engraçado, porque assim, e eu tenho esse péssimo hábito, e normalmente todo casal é assim. Todo casal é de uma forma. Quase todo que eu conheço. Um dos participantes do casal, sempre, no meu caso é a Ruth. A Ruth é assim. O tanque chega na metade, a Ruth já faz o quê? Sai correndo para abastecer de novo, para encher o tanque. Eu não. Eu gosto de altas aventuras. Eu gosto de andar com ele, vou indo, não, dá mais um pouco, dá mais um pouco. Eu sempre acho que dá mais um pouco. E às vezes chega a bater aonde? Na reserva. E só aí então eu vou lá abastecer. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Ô gente, é só lá em casa que acontece isso ou vocês são iguais aí? Sempre tem um do casal que é top nisso. Quem de vocês é melhor? Fabrício, né? Vamos voltando pro outro. Sempre tem um que é cuidadoso, outro nem tanto, outro gosta de viver perigosamente. E tem outro que é pior ainda. Chega no posto de gasolina e fala assim, o cara tem dinheiro na conta, o cara tem din-din e fala assim, bota 50. O cara podia encher o tanque, mas o cara vai no quê? Bota 50 aí, só para sair da reserva. Aí só para esperar voltar na reserva de novo. Ele é pão duro, ele não gosta de gastar 200, 300 reais. Ele vai de 50 em 50, não sai da reserva nunca. Isso, gente, pode dar certo na vida natural. Mas isso que se a gente transportar esse comportamento para a nossa vida espiritual, nós estamos correndo riscos. Eu quero falar um negócio para você. Você é uma pessoa que de repente vem para a igreja, você vê aqui as coisas acontecendo, e você tem sempre uma opção, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, amém, sobre esse lugar. Posso ouvir amém? Mas quem determina o quanto que vai encher, quem é? É o frentista ou você? A gente. E tem gente que vem para o culto, amém, ele vem e fala assim, enche o tanque, completa, fala o quê? Bota 30, bota 6, só para sair da reserva, porque aí dá para eu chegar na outra semana aqui, depois dá para eu chegar no meu próximo compromisso. Eu não quero ser cheio, eu quero só um pouquinho, eu quero andar na reserva. Mas eu queria falar, gente, reserva não é o lugar do cristão estar. Pode bater palma mais forte para a gente não esquecer disso. Por que não pode? É
complicado estar na reserva, porque você está na reserva, acontece o que, gente, nos carros normalmente? Acende uma luzinha. De que cor? Azul? De que cor? Alguns amarelos, alguns vermelhos. Isso significa o que, gente? Atenção. Cuidado. Pode dar problema. Você vai se dar mal. Você vai passar vergonha. Quem aqui já passou vergonha com o carro na reserva? Eu já. Eu não sei. Já parou na linha amarela? Meu Deus. Olha, pode acontecer isso com você, gente. Pelo amor de Deus. Ou pode acontecer o que aconteceu comigo. Misericórdia. Eu, quando tinha uns 18, 19 anos, comprei meu carro. Todo feliz. Eu tinha mania de andar na reserva. Um dia tinha uma menininha que eu estava afim dela. O carro dela quebrou. Eu falei, ei, pai, agora? Quer uma carona? Ela topou. Eu falei, vou arrasar agora. Onde é que você mora? Aí ela, mora lá. Eu falei, ih, meu irmão, acho que minha gasolina não vai chegar. Mas eu fui corajoso. Já tinha oferecido, né? Ela já tinha topado, vamos embora. Fabrício, faltando uns 500 metros para chegar na casa dela. O carro começa. O que está acontecendo? Não, o carro de vez em quando ele faz isso. Aí eu, ai meu Deus do céu, que vergonha. Só sei, cara, que não consegui chegar na casa dela. Eu falei, deu algum problema no carro. Eu sabia que era gasolina, tinha que meter um caô. Era o inimigo me envergonhando. Só sei o que aconteceu, gente. Nunca mais a menina quis pegar uma carona comigo. Nunca mais ela me deu uma chance. Porque eu não estava preparado no momento que eu precisava. Graças a Deus eu posso falar isso com motivo de alegria, porque foi meu carro. Mas existem situações que podem acontecer com você, e você entre em risco se você estiver na área de reserva da sua vida espiritual. Porque quando nós estamos na nossa área de reserva, a gente acha que a gente vai conseguir, só que a gente nunca sabe se vai ter algum obstáculo na pista, se teremos que fazer um caminho maior, e aí pode ser que nós entremos em problema. Porque quando nós não estamos cheios, a tentação ela é sempre grande. Quando a gente está na reserva, a gente vê coisas que a gente não deveria ver. Quando a gente está na reserva, nós passamos por problemas que nós não precisávamos passar. E o pior que isso, alguém aqui trabalha com mecânica? Alguém trabalha com isso? Alguém mexe com isso? Mas me ensinaram o quê? Se eu andar na reserva do meu carro, qual o grande problema? Existem impurezas que ficam lá embaixo, na bomba do motor. Então se você deixa as impurezas, começa a fazer o quê? Entrar no teu motor e prejudicar todo o teu funcionamento. Por isso que tem aquele negócio de alerta, cuidado, é ruim você ficar. Porque quando você está na reserva, começa a acontecer algumas coisinhas. Entram sujeiras, e pode entrar sujeiras no seu coração. Quando você está na reserva, o que acontece? Críticas começam a te ferir. Ou você mesmo começa a estar tão sujo no teu coração, você se torna um crítico. Vê problema onde não tinha que ver. Porque quem está cheio não tem tempo para ver problema. Eu amo a música da Ana Paula Valadão, porque ela diz assim, ó, quando eu me lembro que ele me ama, eu nem perco tempo com ressentimento. Ressentimento vai e passa. Mas se eu não estou com o meu tanque cheio, o ressentimento vem e me pega. Fofocas começam a chegar perto de mim, porque eu não estou cheio. Ou eu de repente começo a fofocar. Eu começo a me comparar. Eu começo a fazer um monte de coisa que eu não fazia quando eu estava cheio, porque andar na reserva é sempre muito complicado. Eu começo a ocultar pecado dentro de mim, as sujeiras começam a impregnar dentro de mim. A condenação, a culpa, a lascívia, tudo isso tenta me atingir porque eu não estou cheio. Porque o padrão estabelecido para Deus, para cada um dos cristãos, é que nós andemos cheios. A Bíblia nunca falou anda na reserva do Espírito Santo, ande com um pouco do Espírito Santo. Toda orientação que Ele nos dá é que nem o mecânico fala no teu combustível: seja cheio do Espírito Santo, não ande com um pouquinho só, seja cheio, cheio, cheio. É esse o padrão para que a sujeira, para que nada impregne no motor da sua vida, que é o seu coração. O inimigo que mande você assim, seja um cristão que anda, aí de repente perde a força.
Você está andando bem, começa a engasgar, as coisas não funcionam. Você está andando bem, daqui a pouco você para. Isso é falta de gestão da sua vida espiritual. Mas eu quero proclamar hoje para você. Hoje Deus te chamou aqui para uma revisão do seu motor. Amém? Deus trouxe você aqui para dar uma revisada, para dar uma limpada, para dar uma acertada aí na sua vida e falar assim: ei, para de andar assim. Isso é loucura. Você se lembra, cara, de uma passagem da Bíblia que eram das virgens nécias, das virgens imprudentes, das virgens inconsequentes, loucas, algumas traduções falam. Por quê? Porque elas deveriam andar com as suas lamparinas vazias ou cheias? Andar como, gente? Cheias. Mas qual o grande problema? Só 5 andavam com as lamparinas cheias. As outras 5 andavam como? Na reserva. Eu quero perguntar para você, como é que você anda hoje, gente? Como é que você vai andar com o Espírito Santo? Cheio ou na reserva? Vai que o noivo volta, gente, ele vai olhar o nosso nível de combustível, ele vai procurar lá, deixa eu ver como é que está isso daqui. Alguns vão estar cheios, vão ser bem-vindos, outros não vão estar cheios, o que vai acontecer com eles? Vão ficar de fora do momento mais especial de todos os tempos. Por isso que eu quero falar para você hoje. Hoje é dia de Deus encher o seu tanque. Os discípulos, eles entendiam isso, eles viviam tantos. Fala assim: pastor, por que aquela igreja era tão poderosa, a igreja de Atos? Porque a igreja de Atos era uma igreja tão forte, uma igreja tão viva, tantos milagres aconteciam, era um povo tão vitorioso, todo mundo queria fazer parte daquela igreja. O segredo está lá, Atos 13:52. Porque olha como é que estava o reservatório de combustível desses homens. Não estava vazio, não estava pela metade, não estava nem cheio. Estava como, gente? Não, bota na outra versão aí, bota alguma aí, vai, bota aí, nas traduções, filho. Eita, boa. Os discípulos, porém, gente, transbordavam de alegria e de quê? Do Espírito Santo. Estavam cheios, mais que cheios, eles transbordavam, eles multiplicavam. O que eles tinham dentro dele, eles compartilhavam, porque não dava só para eles, era tanto combustível. Por isso que eles botaram fogo naquela região toda. Que seja assim na Sara Recreio, amém? Uma igreja transbordante, vibrante, cheia, que dê para transbordar, compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Essa é a nossa igreja, essa tem que ser a nossa igreja. Eu vou falar para vocês, houve um tempo, nesse tempo onde que houve escassez de combustível, lá em 2018, eu fui para um evento lá no centro da cidade, o evento acabou umas 11 horas da noite. O evento, poxa, se arrastou, então eu cheguei aqui na Barra Recreio por volta de 00:30, 1h da manhã. O que eu mais via, as ruas estavam vazias, menos perto dos postos de gasolina. Eram filas quilométricas de pessoas querendo encher gasolina nos seus carros. E tinha que ser a mesma lógica para cada um de nós. A Bíblia ensina isso, que nós devemos buscar o Senhor como algo muito importante nas nossas vidas. Há quanto tempo de repente nós nos levantamos, e olha só coisa horrível, nós nos levantamos para pegar gasolina lá fora, mas quanto tempo a gente não acorda de noite, de madrugada, não acorda mais cedo, para buscar sermos cheios do Espírito Santo? Quanto tempo nós não temos levantado de madrugada? Quanto tempo nós temos que ficar implorando: vem na semana de santificação, vem na semana de santificação, vem orar, vem buscar. Aí nós vemos lá as mesmas pessoas de sempre. E depois as pessoas perguntam: por que a minha vida não tem resultado? É porque eu falo: você não está cheio. Você não está buscando estar cheio, você está dando na reserva. Cuidado, um dia você vai parar. Há quanto tempo você não acorda de madrugada para encher o tanque da sua alma? O nosso posto de gasolina não é Ipiranga, não é BR. Nosso posto de gasolina tem uma marca que se chama JC, Jesus Cristo. E o slogan dele é o melhor de todos: Posto JC, Jesus Cristo. Aquele que tem sede, vem a mim e beba.
Você que quer mais do Espírito Santo, vá a Jesus Cristo. Ele tem, fala assim, aquele que tem sede, eu vou saciar. Aquele que tem sede, eu estou pronto para encher. Aquele que está vazio, se clamar a mim, eu estou pronto para encher. A Bíblia fala, não enchei-vos, pois, de vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos de quê, gente? Do Espírito Santo. A Bíblia fala, bem-aventurados, felizes aqueles que têm fome e sede, porque eles serão saciados. Hoje eu não sei como é que está o nível de Espírito Santo na sua vida, eu não sei como é que está o medidor, mas eu quero falar, toda vez que você clamar e você pedir, a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Se você nessa manhã falar, Senhor Jesus, eu quero ser cheio novamente, Deus, eu quero transbordar, eu não posso andar mais na reserva, Deus, eu quero fazer um compromisso, Deus, de estar te buscando, eu tenho certeza que Ele vai vir e vai saciar a sede da sua alma. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Estava hoje lá com os meus diáconos, a gente conversando, e eu perguntei para eles, pessoal, o que o frentista faz quando encontra com o pessoal, quando alguém vai abastecer? Aí um lá falou assim, o Marcão falou, completa, posso completar? Posso encher tudo? E hoje eu sinto Deus aqui nesse lugar, fazendo a mesma pergunta para você. Filho, você está diante de Deus, eu posso completar? Eu posso encher você? Eu posso encher a sua vida? Aí agora depende de você. Fala assim, não Senhor, enche só até a reserva, bota só 50. Ou senão você pode falar, Deus, completa, eu vim aqui para isso, enche até o talo, até parar, eu quero que fique cheio, eu quero sair daqui cheio, eu quero transbordar desse Espírito Santo. Quem decide a medida sou eu, quem decide a medida é você. Eu queria que você ficasse de pé agora. Hoje o nosso frentista celestial está aqui. Hoje você está diante de um posto de gasolina. Você pode ter chegado aqui hoje cheio, você pode falar, transborda, vai até a tampa. Você de repente chegou aqui na metade, falou, Senhor, completa. De repente você chegou na reserva, você falou assim, Senhor Jesus, eu quero sair da reserva espiritual. Senhor Jesus, eu estou vazio, completa por favor. O Espírito Santo está aqui dizendo hoje para você, e essa é a pergunta que Ele faz. E aí, filho, completo? Posso te encher? Porque se tiver alguém aqui com sede, a Bíblia diz que ele vai ser cheio e ele nunca mais terá sede. Se você hoje clamar por esse Deus nesse lugar, se hoje você buscar a presença dele, se você for sincero de coração, ele vai vir te encher. E eu queria que hoje você fechasse os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui, o rio dele está aqui sobre esse lugar, e a decisão é sua, o quanto você vai receber, o quanto você vai ser cheio, e está disponível para você hoje. À medida que nós cantamos, faça dessa sua oração, e ele vai te visitar, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos, e a gente volta já já. Beber de tuas águas, eu quero beber. Fala pra ele que você quer beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Fala que você quer beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Mais uma vez, declare isso, eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Teu rios de vida, se tu fluir, teu rio de vida.
Você pode levantar as suas mãos. Eu quero beber da Fala, tua Deus, eu quero fonte. beber das tuas fontes, Senhor. Vou mergulhar Eu quero mergulhar no teu rio. Eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir. Cadê a voz da igreja? Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Fala agora, eu quero beber, vai. Eu quero beber de tuas águas. Seja cheio, vai sendo Eu quero cheio. beber Vai ser cheiro do Espírito Santo. Vou Fala, Senhor Jesus, me enche, me enche. Você que ora em línguas, vai falando em línguas aí. Você que não falava há muito tempo, começa a falar, Senhor, me enche de novo. Me enche, Senhor. Eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir. Sinta o fluir de Deus agora te tocando. Teu rio de vida aqui. Ele está aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Esse rio traz alegria. Esse rio traz força ao cansado. Esse rio traz fé ao desanimado. Você que está esperando, sem esperança, receba dessas águas hoje em nome de Jesus. Você que está fraco, seja cheio agora em nome de Jesus. Você que está vazio, seja renovado agora em nome de Jesus. Você que está perdido, você que está sem direção, se aproxima dele agora. Fala assim, eu quero ser cheio. Você que a sua vida está estagnada, fala assim, Senhor Jesus, eu quero que as coisas voltem a andar na minha vida. As coisas não estão acontecendo, Senhor. É porque você precisa estar cheio. Seja cheio, seja cheio. Deixa ele completar, deixa ele encher o tanque, deixa ele ir até o mais alto em nome de Jesus. Do teu rio, Senhor. Fala que você quer beber. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Se tem alguém com sede, fale. Quero beber
Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu tenho uma palavra para você hoje, que de repente chegou aqui sem alegria. Você perdeu sua alegria. As pessoas olham para você, você até se esforça para ser uma pessoa alegre, mas a alegria foi embora do seu coração. Eu quero falar hoje que o Senhor te trouxe aqui para renovar a alegria na sua vida, renovar a esperança na sua vida. De repente você passou por frustrações, por dores. Isso tirou a sua alegria, tirou a sua força interior, o teu vigor. Hoje Deus está aqui e quer te renovar em nome de Jesus. Ali a palavra de Deus fala que eles transbordavam de alegria. E eles transbordavam também do Espírito Santo de Deus. Hoje você chegou triste aqui, eu declaro que agora você vai sair daqui transbordando de alegria. Receba alegria, receba alegria, receba restituição, receba alegria, receba restituição plena em nome de Jesus. Tudo que te deixou para baixo, cabisbaixo, triste, desanimado, receba alegria, força no teu espírito, força no homem interior, força na mulher interior, em nome de Jesus. Receba vigor espiritual, receba vigor, receba força hoje. Levante suas mãos e seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Flua, flua, flua. Oh, meu Deus. Espírito, Espírito, Desce, Senhor, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. peça pra Ele te encher de novo, fala. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Fala com Deus agora, faz a tua oração. Fala, Senhor, eu quero ser cheio. Eu não quero mais, Deus, me esvaziar de Ti. Eu quero ser cheio, Deus, como eu nunca fui. Eu quero ser cheio. Nós queremos ser cheio. É a canção da sua igreja, Deus. Ao Deus do meu amor, Vai. E eu adorarei ao Deus da minha vida, declare. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vamos, 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 Espírito! Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Espírito, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
beber de um rio. Mas a Bíblia diz de um rio que fluiria de dentro do nosso interior. Que esse rio flua através de você. Que você seja usado por Deus essa semana. Que você seja usado por Deus esses dias, trazendo cura, restauração, alegria. Os discípulos, eles andavam assim. A Bíblia fala que, na verdade, fala até que a sombra de Pedro curava. Na verdade, ele era um rio que fluía. E aquilo que fluía de dentro do Pedro alterava todo o ambiente. Hoje, em nome de Jesus, você vai chegar nos lugares, os lugares serão transformados, porque você chegou naquele lugar. Você vai voltar para sua casa, se sua casa tinha coisas erradas lá, elas vão cair por terra em nome de Jesus. E você vai mudar o ambiente onde que você se encontrar. Pessoas que estavam curadas, pessoas que estavam enfermas, serão curadas por causa do que vai fluir da tua vida a partir de hoje. Pessoas deprimidas vão voltar à estabilidade emocional, porque elas vão tocar em você, elas vão se aproximar de você. Hoje, em nome de Jesus, esse Espírito está fluindo dentro de nós, transbordando dentro de nós. Quem quis ser cheio, se encheu. E se você amanhã quiser ter mais, Ele sempre vai ter mais. Se hoje à noite quiser ter mais, Ele sempre vai ter mais. Deus não nega nada aos seus filhos. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra dele, que você saia daqui cheio em nome de Jesus. Mas não cheio para você, cheio para transbordar e tocar outras vidas em nome de Jesus, amém? Tocar amanhã no seu trabalho, tocar amanhã lá na sua faculdade, lá no seu colégio, onde que Deus te levar, você vai tocar a vida daquelas pessoas e elas nunca mais serão as mesmas em nome de Jesus, amém? Levanta suas mãos, deixa eu orar por você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, como essa que nós tivemos aqui, seja sobre a sua vida em nome de Jesus, por toda essa semana. O inimigo pode tentar chegar perto de você, mas ele não vai tocar você. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Por isso o inimigo não pode tocar em você. Você é um escolhido dele, você é uma escolhida dele, você é um filho, uma filha de Deus. Nessa semana você vai ter muita paz. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você se encheu do Espírito nessa manhã. Eu quero fazer uma pergunta para você: como será a sua colheita? Eu não vi não, gente, você está cheio do Espírito Santo. Como será a sua colheita? Amém, eu abençoo você. Que seja assim na sua vida em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Espero vocês daqui a pouco, 19 horas, para a nossa cantata de Páscoa. Deus abençoe.